Aí o Marcos Duval sofreu uma operação de busca e apreensão, continua. Se hoje tiver votação no Senado, Marcos Duval vai votar. Provavelmente não vai ter votação porque sexta-feira os nobres parlamentares não trabalham. Mas terça-feira, quando tiver votação, quando tiver reunião da CPMI, do golpe, Marcos Duval, um dos investigados por obstrução de justiça no golpe de Estado, estará lá votando, atrapalhando, tumultuando, que é o que ele sabe fazer muito bem. Marcos Duval ontem ele disse que não tinha tempo para depor na Polícia Federal, mas deu uma entrevista, longa entrevista para o Globo News, onde foi humilhado pela jornalista Natuza Neri. Eu vou mostrar aqui um trecho curtinho, eu não posso mostrar muito, porque senão a Globo tira o meu vídeo do ar. Ultimamente a Globo não tá nem desmonetizando, não é nem isso, eles tiram do ar mesmo o vídeo. Aí você vai ver o tamanho das mentiras do Marcos Duval. Trechinho curto aqui. O senhor mentiu quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa isso. me ensinar o que é persuasão. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora? Então o senhor mentiu. De mentira, os jornalistas da Globo News entendem muito bem, realmente. Mas, olha, passou ali perrengue o senhor Marcos Duval. A Natuza Neri entende muito de mentira. Ela estava com o Arthur Lira faz uns 3 dias. O Arthur Lira mentindo na frente dela. E ela caladinha assim, porque a Globo tinha que dar a versão do Arthur Lira e ilustrar a imagem do Arthur Lira, né? Então, o Marcos Duval foi humilhado, não está preso ainda, porém pegaram os celulares dele. Isso aqui está fazendo com que metade de Brasília fique com muito medo. Por quê? Porque em fevereiro, o Marcos Duval entregou voluntariamente o celular à Polícia Federal. Não foi tão voluntariamente, mas a Polícia Federal já imaginava que ele saberia que teria que entregar o celular. Ele foi depois que ele inventou uma trama. Na verdade, ele não inventou não, viu? Contando a história com o texto completo. Marcos Duval brigou com a molecada do MBL, com os fascistas do MBL. Ele estava numa live, ele estava muito pistola, estava irritadíssimo, Marcos Duval. E aí nessa live ele começou a falar e falou, e digo mais, tinha um plano aí para dar golpe de Estado que eu fiz para grampear o Alexandre de Moraes. Eu, o Daniel Silveira e o Bolsonaro, tudo mais. Quando ele fala aquilo, ok. Ficou caramba, Marcos Duval virou homem-bomba contra o Bolsonaro. No dia seguinte, Marcos Duval teve uma conversa com Flávio Bolsonaro ao pé do ouvido. Logo depois da conversa, ele muda completamente de versão. Completamente. Já não era mais nada daquilo, o plano era todo do Daniel Silveira, ele já não tinha mais nada com isso, ele jamais tentaria grampear o Alexandre de Moraes, tudo mais. Depois, ele muda de versão dias depois e diz que não. Que na verdade ele inventou aquelas coisas para tentar colocar o Alexandre de Moraes também como vítima no processo. Porque se ele é vítima, também foi grampeado, ele é parte do processo, ele não poderia ser também o relator do caso. Aí afastaria o Alexandre de Moraes do processo. Pô, ele estava confessando crime de obstrução de justiça. Você não pode chegar e falar, nossa, eu inventei uma trama para tirar o juiz que está conduzindo a investigação, porque eu não gostei dos rumos da investigação, acho que esse juiz é ruim. Então eu inventei uma trama, inventei a trama. Ao longo dos meses, ele foi mudando de versão sobre o fato várias vezes. Acredito eu, nem vou dar aqui todas as versões porque é irrelevante. Acredito eu que o Marcos Duval ia esquecendo cada versão que ele dava e aí ele inventava outra. Lembrando, ele é um mentiroso compulsivo. A diferença de um mentiroso normal para um mentiroso compulsivo, que é quem tem realmente problema com mentira, é que o mentiroso compulsivo mente mesmo quando não precisa mentir. O Marcos Duval, ele inventa que foi instrutor da SWAT. E no site oficial do Marcos Duval, ele tinha dito que ele deu cursos para US Army, ou seja, para o Exército Norte-Americano, para US Navy, ou seja, para a Marinha dos Estados Unidos, para o Exército dos Estados Unidos, para o DEA, que é o Departamento Antinarcóticos dos Estados Unidos, para a polícia de vários estados e para a SWAT. Você fala, caramba, SWAT, para quem não sabe, é como se fosse o BOP lá, polícia mais bem equipada do mundo dos Estados Unidos, que é o Batalhão de Operações Especiais. Depois descobre-se que o Marcos Duval não deu aula para ninguém, não foi instrutor de ninguém, não fez parte de nada disso. Nada disso. Aí ele atualiza o site dele e diz apenas que ele foi instrutor do SWAT, de um SWAT de uma cidadezinha pequenininha no Texas. Se chama Belmont, a cidade. Bel com U, não é com L. Belmont. Aí
o que se descobre é que não. É que ele foi lá visitar e ganhou um certificado de tipo... Ele ganhou só um certificado de que ele visitou o pessoal. Foi isso. Como parceiro honorário. Me visitou aqui, ó, tirou uma foto e ganhou um papelzinho. Aí ele usou isso pra mentir. Quer dizer, o cara é mentiroso contumaz, mentiroso compulsivo. Então Marcos Duval foi mudando de versão. O problema é o seguinte. Em fevereiro, ele foi chamado a depor. A Polícia Federal não exigiu o celular dele, mas falou, você vai entregar o celular sim ou não? Aí ele ficou assim, aí tem um momento que o delegado deve ter falado, se você não entregar o celular, não vai ter como saber se está falando a verdade ou não, entregue. Entregou o celular Marcos Duval. Só que o celular que ele tinha entregue, a Polícia Federal descobriu, e aí é outra prova que ele produz contra si mesmo, o cara é muito burro, é muito burro. O que ele fez? Ele mandava mensagens aleatórias para pessoas para tentar inocentar o Bolsonaro e inocentar a si mesmo. Por exemplo, ele mandava para um parlamentar qualquer assim, muito boa a reunião de ontem, hein? Muito legal. Só que não teve reunião nenhuma. A Polícia Federal descobriu, até por mensagens de outros celulares que foram apreendidas, depoimentos, que o Marcos Duval estava mandando mensagens aleatórias para pessoas para, no meio dessas mensagens, tentar inocentar o Bolsonaro e inocentar a si mesmo. E outras mensagens aleatórias para tentar incriminar outras pessoas. Isso é obstrução de justiça. Por isso, a Polícia Federal pediu a prisão dele. Mas no Brasil, ele não é do PT. Se fosse do PT, se fosse uma tentativa de golpe do PT, seriam todos presos já, viu? Não teria esse cuidado todo. Digo eu, o único erro do Alexandre de Moraes, erro aí que quase custou nossa democracia, foi ele ter mas olha, ele perdoar demais os criminosos. Lembre de alguns, eu vou dar um exemplo. O Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes teve misericórdia demais com o Oswaldo Eustáquio e o soltou. O Wellington Macedo, que é amicíssimo do Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes o soltou. Depois o Wellington Macedo tentou explodir um caminhão com 60 mil quilos de querosene. Se tivesse explodido, iam morrer o quê? 1.000, 2.000 pessoas? Por conta da misericórdia do Alexandre de Moraes com o terrorista, que era para ser mantido enjaulado. Esse pessoal tem que ser enjaulado. Não é para, nossa, vamos prender depois, porque eles são perigosos. São meliantes perigosas para o Brasil, para a democracia. Você vai deixar um cara desse continuar no Senado? Ele nem sequer afastou o senador. Porque hoje em dia, quando o STF afasta um parlamentar, tem uma votação, seja no Senado ou na Câmara, para decidir se vai ser mantido o afastamento ou se não vai ser mantido. E aí, se é mantido o afastamento, ok. Se não é mantido, desmoraliza o STF. Quando era competição, não tinha nada disso. Prende, joga a chave fora e a gente vê se é inocente depois. E era inocente. Como é contra golpista, bolsonarista, aí não, todo cuidado do mundo contra essa corja aí. Pois bem, o que acontece? Acontece que agora, pegaram o celular do Marcos Duval sem ele nem imaginava que iam pegar o celular dele, mas não fazia a mínima ideia de que iam pegar o celular dele. Então agora vai ter conversa do Marcos Duval aí dos últimos dias, dos últimos meses, que serão reveladas e que muita gente em Brasília vai ficar com medo, porque vão pensar, caramba, e agora? O que a gente faz? Se o Marcos Duval estava planejando aí obstruir a justiça junto com outros parlamentares, e tudo indica que sim, esses parlamentares vão cair juntos também. O que vai acontecer é o seguinte, no dia 22 agora, semana que vem, o TSE vai declarar o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro sendo inelegível, essa jurisprudência vai ser usada contra o Marcos Duval, contra a Carla Zambelli, contra todo mundo que você puder imaginar que participou dessas tramas golpistas ou que atentou contra a democracia, contra as urnas eletrônicas ou que tentou qualquer tipo de coisa. Eles sendo caçados vão direto para a jaula. Esse é o caminho para enjaular todos os bolsonaristas. Então assim, tá aqui no Bolsonaro e tá fácil. Nos próximos vídeos eu vou explicar em que pé está a investigação e como é que eles vão usar as mensagens do Marcos Duval e do Coronel Cid para chegar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não se comunicava via celular. Então não vão chegar no Bolsonaro via celular, é de outra maneira. Inscreva-se. Falou.